Quando me vier buscar, eu face a face verei a Jeová. Quando me vier buscar. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão. Amém. Louvado seja. Irmãos, vamos para os nossos avisos, lembrando que sempre às terças-feiras nós temos aqui a nossa reunião da União Feminina aqui na nossa igreja, momento que as irmãs têm de estarem aprendendo mais da palavra do Senhor, além, é claro, da comunhão, da confraternização entre elas, mas também do período de oração e de intercessão, momento de batalha espiritual que elas sempre têm colocado aí, não somente a igreja, mas alguns, se não todos, os pedidos de oração que têm sido compartilhados. Quarta-feira, nós temos o nosso culto de oração, sempre às 20 horas aqui na nossa igreja, um momento de juntos, estarmos em duplas, orando, intercedendo, não somente pelos pedidos que são compartilhados pelo WhatsApp, mas também aqueles pedidos avulsos que sempre surgem aqui na nossa igreja. Da mesma forma, nós temos aí o privilégio de sempre, no segundo sábado de cada mês, estarmos aí na parte da manhã, divulgando a palavra do Senhor através dos nossos folhetos que são distribuídos, e também temos aberto o espaço para o culto em alemão, sempre no segundo sábado de cada mês, às 15 horas aqui na nossa igreja, um tempo gracioso que o Senhor nos concede. Lembrando que aos domingos nós temos a Escola Bíblica Dominical, esse que aqui estamos, um momento de estarmos estudando a palavra do Senhor, aprendendo mais dos seus princípios, e logo mais às 19h30 participando do culto da família, um momento de edificação e louvor e agradecimento ao Senhor. Lembrando que nós temos aí 3 projetos missionários que estamos auxiliando através da nossa cesta do amor. Você que vem, que quando vir para o culto, traga a sua ofertinha, deposite ali atrás no nosso baú, que sempre no início de cada mês nós estamos ali coletando esse material, fazendo a divisão, agrupando, comprando aquele que falta, montando as cestas e distribuindo. Sexta-feira eu já coloquei no grupo, né? Nós conseguimos aí 4 cestas para esse mês. Graças a Deus, as famílias já estarão será distribuído para as famílias que estarão tendo a sua necessidade básica ali atendida. Lembrando que nós temos aí 15 projetos missionários, projetos esses que nós temos tido o privilégio de poder estar participando e auxiliando no sustento desses irmãos. Graças a Deus, o pastor pastor José Carlos, obrigado. O pastor José Carlos está tendo uma boa recuperação da cirurgia que ele fez, foi uma cirurgia bem grande, foi bem complicada, mas graças a Deus, Deus tem dado graça e ele tem conseguido ter uma boa recuperação. Inclusive os recursos financeiros que ele tem orado e compartilhado, pedido oração, para que ele possa estar fazendo os exames que ele necessita, que estão sendo no particular, Deus tem suprido, graças a Deus, cada uma das necessidades dele. Além dele, nós temos aí vários outros projetos que nós temos tido o privilégio de poder estar participando, no qual eles têm compartilhado. Essa semana passada, agora, eu pude estar divulgando um material, e o pastor Manuel Cano, ele está, dentro do possível, fazendo algumas divulgações dentro do quadro da CBBN, do trabalho que várias igrejas do meio batista bíblico têm difundido e têm participado para auxiliar, inclusive na compra daquele terreno de Angola. Graças a Deus, né, a nossa igreja vai poder estar participando desse ajunte aí, que inicialmente está sendo a compra do terreno. Posteriormente deve vir aí a construção do templo. São fases, né, são etapas na qual o processo tem que ser bem estabelecido. E graças a Deus a nossa igreja tem tido o privilégio de poder participar desse andamento da obra do Senhor. Que o Senhor continue nos concedendo a graça para podermos, a cada vez mais, podemos estar investindo no seu reino. Uma vez que nós sabemos que estamos caminhando para o final, né, daquilo que nós podemos fazer com liberdade. Os irmãos têm acompanhado aí pela internet como as imagens têm sido compartilhadas, não somente imagens, né, mas a realidade do que está ocorrendo onde existe a perseguição do Evangelho.
e logo, logo nós estaremos caminhando para ela. Não vai demorar muito, nós estaremos sendo polidos. Por isso nós precisamos, irmãos, aprender a valorizar o privilégio que nós temos, de apesar da situação econômica no país não ser das melhores, nós temos o privilégio de poder ter a liberdade de anunciar a palavra do Senhor, seja ela através do púlpito, seja ela através da mídia, seja através de áudios, nós temos esse privilégio. Mas, infelizmente, nós muitas vezes não sabemos valorizar. A palavra seria essa, valorizar esse privilégio que nós temos. Então, que nós possamos estar atentos, e eu digo isso assim, depois de uma semana de muita reflexão. Foi uma semana que eu tive que ficar de molho, isolado, né? Mas onde eu pude ver como é importante esse momento de poder estar com os irmãos, congregando, compartilhando da palavra, sendo um instrumento utilizado pelo Senhor, de uma forma que é um privilégio que Ele nos concede, mas que, infelizmente, muitos escolhem outros caminhos. Que nós possamos estar atentos, principalmente, à maneira como Ele quer nos usar, porque isso é a graça dEle manifesta a cada um de nós. Muitos querem, mas não conseguem. Mas aqueles que Ele tem dado permissão, que nós possamos estar atentos a isso. E que a palavra do Senhor realmente possa transformar as nossas vidas, de forma que, através daquilo que Ele tem nos concedido, nós possamos honrá-lo. E cada vez mais, divulgar a obra que Ele tem feito em nós e estará fazendo ainda no futuro. Como igreja, que nós possamos crescer e desenvolver, justamente através desses 15 projetos missionários que hoje nós temos participado deles, que isso possa se expandir, porque são muitos. Nós temos aí o projeto da Albânia, uma moça, ela é solteira, está lá. É um país praticamente perseguido, onde ela persegue, muçulmanos tomam conta daquilo, mas ela está lá, abriu mão do poder estar com sua família aqui para seguir o chamado que Deus deu a ela, aquilo que Deus colocou no coração dela. E ela está lá, de mangas arregaçadas. Então, que nós possamos estar lembrando de orar, de interceder e, quando possível, também contribuir com todos esses projetos para que o Evangelho expanda, cresça, desenvolva e que nós realmente possamos entender o que Deus quer fazer através de nós. Nós somos apenas um instrumento quando nos colocamos na mão dEle. Amém? Dito isso, convido o irmão Germano para estar nos dirigindo no próximo hino. Esse vai ser o hino do ofertório. Você que veio com a sua contribuição preparada, nós temos o gasofilácio lá atrás, outro aqui na frente, lembrando que os envelopes brancos são para missões, os envelopes azuis são para dízimos. Você que nos assiste pela internet deve estar passando já a nossa chave Pix, lembrando que quando você efetuar a sua contribuição, envie para tesouraria@ibbjoinville.com.br o informativo para que se designe a sua oferta, se é dízimo, se é oferta para missões, se é oferta para algum dos departamentos da União Masculina, Feminina ou a cesta de alimentos, não importa, mas só para que a tesouraria possa canalizar de forma correta a sua contribuição. Irmão Germano, por favor. Vamos cantar então, mais uma vez, nesta manhã, hino de número 83 do nosso cenário, A Cruz de Cristo. Pendurado foste, ó Senhor Jesus, numa cruz exposta ao desprezo assim, cena que apesar muita gente do sofreste, tanto creio foi por mim. Tu, Jesus, vieste me salvar, tu, Jesus, vieste me salvar, eu contigo em mim com morte a ti sofreste, tanto creio
sangue tu verteste pra me salvar, desta tua vida, meu Redentor. Certo estou, foi tudo em me resgatar, sofreste tanto, creio, meu Senhor. Tu, Jesus, vieste me salvar, tu, Jesus, vieste me salvar. Eu contigo em ti, teu amor senti, sofreste tanto, creio, foi por mim. Tua morte veio me libertar, grande foi mesmo que tal paixão. Teu amor, ó, quem poderá sondar, sofreste, creio em tua compaixão. Tu, Jesus, vieste me salvar, tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor senti, sofreste tanto, creio, foi por mim. Toda maldição do pecado meu, tu levaste, pois sobre ti, Senhor, todo pastor, nem meu herdeiro, teu sofreste tudo, creio, pelo amor. Tu, Jesus, vieste me salvar, tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor senti, sofreste tanto, creio, foi por mim. Oremos. Altíssimo e grandioso Deus, Pai de graça e misericórdia, nós te louvamos nesta manhã, agradecidos pela inúmeras e maravilhosas bênçãos que derramaste sobre nossas vidas. E o prazer de podermos estar aqui te louvando é enorme e agradecido. Estamos também agradecendo pelas ofertas desta manhã, obrigado, meu Deus, assim como traz possíveis, que é assim que nós possamos fazê-lo, e nós te louvamos pela capacidade que temos e o prazer de contribuir com a tua obra. Que ela se multiplique, que teus servos ali no campo missionário sejam ricamente abençoados com essas ofertas. Abençoa, Senhor, os ofertantes e as ofertas. Oramos em nome do nosso Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meu irmão. Amém, louvado seja. Lembrando, irmãos, eu me esqueci aqui de lembrar, dia 15, agora nós temos a comemoração, né, do aniversário da nossa igreja, da nossa organização como igreja e também do pastorado do pastor Edgar. Lembrando que são 30 anos, né, de pastorado do pastor Edgar aí e 33 de organização da nossa igreja. Também no dia 29 nós teremos a reunião dos jovens e adolescentes às 16 horas aqui na nossa igreja. Você que é pai, mãe, tio, tia, invista, incentive seu jovem, seu adolescente a estar vindo participar. É o momento preparado para eles estarem ouvindo a palavra do Senhor e crescendo no conhecimento dele. E também no dia 30, último domingo do mês, nós teremos aí o privilégio de poder participar da graça de Deus sobre a vida de alguns irmãos que estarão descendo as águas, confirmando o seu testemunho de aceite de Cristo, né, como Senhor e Salvador de suas vidas. E é um grande dos privilégios que a igreja como um todo tem, né? São uma das duas ordenanças que o Senhor deixou para nós, o batismo e a ceia, e graças a Deus, domingo, dia 30, nós teremos o privilégio de podermos estar participando da alegria desses irmãos aqui. Dito isto, convido o pastor Edgar para estar assumindo a classe. Bom dia, irmãos. Sua casa está em pé? Dê glórias a Deus. Era uma coisa que nós falávamos no passado, quando eu me mudei para cá, e falava assim, o Brasil não tem aquelas coisas que tem lá nos Estados Unidos, né? Mas tem sim.
tem imagens, nós vimos aqui no interior do Paraná, vimos as imagens, vimos o duto descer, com ventos, quando aquele redemoinho desce, gigantesco, que ali de longe parece que é coisa pequena que a gente vê aí, às vezes, no campinho de futebol, no meu tempo de criança, que tinha areia, assim, dava aquele redemoinhozinho rápido, né? Mas aquele gigantesco fenômeno ali gera ventos altíssimos, ventos que podem chegar a 350 km por hora. Então, eu estava assistindo a televisão de manhã, fazendo café, preparando tratando da criação, aí, de repente, uma televisão diz assim, que os ventos foram 86 km por hora. Irmãos, teve um supermercado que foi totalmente destruído. Aquilo com 80 km por hora não acontece, porque a própria norma da engenharia diz que tem que suportar 100 km por hora. Aí mais as coeficientes de segurança, outras coisas mais, vai chegar nos 150 km por hora a resistência. Então, ali ultrapassou muito, longe. Então, os nossos repórteres andam precisando voltar para a escola, né? Porque eles afirmam uma coisa que não tem certeza. Isso tem que tomar muito cuidado. Mas isso mostra o quê, irmãos? Que o mundo está começando a se preparar, né? O planeta todo está se preparando para a volta do Senhor Jesus Cristo. Esses fenômenos, a própria Bíblia falava, nós já estudamos aqui, né, recentemente, que tudo isso ia começar a acontecer. A Bíblia chama de princípio das dores, né? Quando a mamãe está para ter nenê, ela começa a sentir as dores de parto, aquilo vai diminuindo a frequência, então ela sabe que está chegando a hora. E o planeta está gemendo, né, pela volta do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, tem que estar preparado. Está com o seu passaporte preparadinho aí, não? Deixa ele do lado, já falei, no criado mudo, né? Porque agora não adianta mais deixar dentro da gaveta, tem que deixar já em cima, né? Tocar as trombetas. Diga, irmão Zenir. Sim. Porque tem lugares lá, irmãos, que as imagens mostraram que as árvores foram arrancadas no meio. Não foi arrancada é como se pegasse o facão com corte ruim, né? Não muito afiado, e passasse no meio das árvores. E para aquilo acontecer, o vento tem que ser muito forte. Muito forte. E não só de madeira, Zenir, viu lá que chegou as casas de alvenaria também sofreram, muitas casas de alvenaria foram derrubadas. 350 km por hora, meus irmãos, não tem jeito, não tem o que fazer. Só os Estados Unidos têm aqueles porões que eles fazem de concreto maciço, com paredes desta largura, porque chega a abrir buraco no chão quando passa um fenômeno desse. Ele vai cavando a terra também, não tira só o que está por cima. Então, para você ter um lugar para você poder ficar e não ter que sair quando tem um vento desse, você precisa passar por umas normas de engenharia lá, e as paredes são desta grossura. Porque, senão, o vento é tão forte que piscinas de concreto podem sair do chão. Arranca a piscina, leva junto, se pega se fosse com uma pá e jogasse fora. Isso é importante, irmãos, a gente realmente entender que todo o cenário, né, do Apocalipse está acontecendo. Mas a natureza, isso a Bíblia já vem falando há bastante tempo, ansiosa geme pela redenção. Então, nós temos que estar preparados e orar, irmãos, por uma cidade inteira foi embora. Praticamente toda foi embora. É uma pena, né? São famílias, eu estava vendo umas imagens de uma senhora preocupada com a sua filha, que saiu correndo desesperada, porque os fios estavam no chão, e ela, preocupada com a sua filha, de não pisar num fio daquele, porque não ia morrer do soterrada, mas ia morrer de uma eletrocutada na rua, com chuva e tudo mais. E mais as chuvas vêm com os fios todos ligados. Então, irmãos, é uma catástrofe sem tamanho, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Daí o homem sabe que ele é desse tamanho, né? Fala tanto das coisas. Enquanto isso, lá na COP Brasil, eles estão fazendo barbaridades lá, né? Achando que vão mudar
o planeta que vão resolver. Mas, queridos, nós estamos estudando o Apocalipse exatamente para isso, para a gente poder estar bem antenado, e nós estamos agora numa hora que a gente está pegando a geopolítica, não entramos mais nos simbolismos, dos detalhes, mas o que na prática vai acontecer, e aí você pode observar um pouco melhor na leitura dos jornais que você faz, tá bom? Eu queria lembrar, então, essas famílias todas que sofreram, para que Deus as abençoe, pedir oração por todas essas tarefas que nós temos a partir da semana que vem já, o aniversário da igreja. Eu vou estar indo sexta-feira agora, eu vou para Londrina, eu vou de ônibus, daquele ônibus que vai de noite, porque é o meio mais rápido para chegar lá, e eu chego de manhã no sábado, bem cedinho, vou me preparar, faço o casamento do Arthurzinho, né, que está assim, né, desse tamanho, e aí não vou nem ficar muito na festa, já vou sair, já arrumo as malas de volta, entro no ônibus de novo, porque é a forma mais rápida de chegar, porque senão, se for fazer um voo, irmãos, tem que ir para... tem um deles que vai lá para Brasília, para depois voltar para Londrina, faz um rolo danado. Então, você vai pagar caro, porque você está passeando dentro do avião, você acha que você está pagando só para onde você chega? Não, você paga todo o trecho que você está voando. Então sai absurdamente caro e não chega em tempo. E o ônibus ele vai direto, é um ônibus grandinho, deve caber nós lá, viu, Jackson? Acho que eu e você cabemos naquele ônibus lá. Eu escolhi um comprido. Obrigado. Esse é outro problema, irmãos. A gente vai entrar no ônibus, vai ficar lá 8 horas lá dentro, e aí tem que deixar o joelho em casa, né? Porque não cabe. Então aí não adianta muito também. Mas, então, orem por mim nesse sentido. Eu estou chegando domingo de manhã. Então, domingo de manhã o pastor Luiz vai estar aqui na Escola Bíblica Dominical. Já é dia da festa, né? E à noite vamos estar aqui, vou pregar a palavra do Senhor para os irmãos. Vamos inverter, o pastor Luiz e eu, no domingo que vem. Então, orem nesse sentido para que tudo dê certo. E também o batismo, toda essa programação do final do ano e os ensaios do coral, os preparativos. Você que é corista, você que é papai e mamãe, não perca a chance de trazer seus filhos para a Escola Bíblica Dominical, porque o problema, irmãos, é que muitas vezes você vai viajar no Natal e o seu filho ensaiou aqui todo domingo para o Natal e ele não vai participar. Então, isso é triste para ele. Faça uma força, a gente já faz o Natal fora do dia para que você possa sair para estar com a sua família. Mas no dia da apresentação, contamos com a sua presença, tá bom? O professor da Escola Dominical está ensaiando o seu filho para que no dia da apresentação ele esteja aqui, para que não fure a sequência também, tá? Da mesma forma, os coristas que estão ensaiando, então ensaie com compromisso da apresentação. E você precisa das duas coisas, do ensaio e estar presente no dia da apresentação, tá bom? Para que façamos o melhor para o nosso Deus, bem bonito, como todo ano temos feito. Vamos orar, irmãos, pela Escola Bíblica Dominical e sobre esses eventos que a gente falou. Pai, obrigado pelo momento que nós temos aqui de estudar a Tua Palavra. Queremos, em especial, nesta manhã, pedir que o Senhor esteja com os nossos conterrâneos aqui do estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que sofreram grandes danos. A lavoura sofreu bastante também, mas muitos perderam tudo, inclusive a vida de alguém próximo. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação, também nesse aspecto do clima, protegendo as nossas famílias. Obrigado que para cá, no litoral, estava previsto também que os ventos passassem fortes aqui, mas aqui foram bem amenos. Nós te louvamos porque o Senhor nos tem guardado, Pai. Obrigado pelas notícias do pastor José Carlos, que o Senhor realmente continue ajudando o Senhor. Sabemos que ele é teu servo, ele tem teu cuidado especial, não somente na saúde do seu corpo, mas também nos recursos que ele precisa, na logística. Em tudo isso o Senhor tem abençoado grandemente teu servo. Obrigado, Pai. Vale a pena, como pregamos domingo à noite, vale a pena servir ao Senhor, porque o Senhor não se descuida de nós. Abençoe, Senhor, os demais enfermos. Obrigado, Senhor, também porque minha mãe está já caminhando, já está exercitando bem. Obrigado porque ela pôde estar no preparo desta pessoa que com cuidado e carinho está cuidando dela.
fazendo os exercícios, dando a ela a orientação técnica necessária. Pai, abençoe também a nossa lição, que o Senhor nos abençoe também nas atividades dos festejos de aniversário, do batismo, Senhor, e no Natal. Prepara o nosso coração, ajuda aqueles nossos amigos que temos convidado para virem à tua casa, que o Senhor prepare, Senhor, e impeça que Satanás os dê algum atrapalho para que eles não venham, para que eles possam vir e ouvir da tua palavra, conhecer o Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos também, porque são os últimos dias, Pai, queremos servir ao Senhor nas últimas das energias que temos até a volta do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, o slide, se você fez aquele exercício de domingo passado, você sabe que nós terminamos ali na geopolítica dos últimos dias. Temos um mapa, e o mapa aqui na minha contagem, irmãos, está no slide 30, que é o mapa que é o resumo da lição passada. Então a gente vai passar só é esse aí, isso mesmo, tá? Então este mapa, ele é o resumo de tudo que nós estudamos. Vamos dar uma lidinha nele rapidinho e continuamos dali para frente, tá bom? Vamos lá. Sistema global político, econômico, religioso contra Deus será destruído. Vimos isto lá em Apocalipse 17:5. Vamos lembrar, estamos no final da grande tribulação. Aqueles 7 anos, divididos em 2 períodos de 3,5. O primeiro 3,5 é a preparação do diabo. Irmãos, 3 anos e meio é muito rápido para um mundo inteiro criar um reino funcional, tecnicamente funcional, não é? Com os recursos, com a centralização do poder e tudo mais. É uma obra sobrenatural. O diabo realmente é muito, muito potente, muito forte, para conseguir unir o mundo todo em 3 anos e meio, irmãos, é um feito. E ele vai fazer isto. Ao final desses 3 anos e meio, ele vai governar os mais 3 anos e meio, sobre uma vara infernal. Vai ser terrível. Aquilo que o diabo fez com os judeus no passado, na história recente, na Primeira e Segunda Guerra, vai ser café pequeno comparado com o que vai acontecer com Jerusalém e Israel e tudo que significa povo de Deus. Imagine, se quando o Espírito Santo estava no controle de todas as coisas, aconteceu o que o Hitler fez, imagine o diabo sozinho aqui, com todo o poder liberado. Ele vai fazer barbaridades. E isto vai acontecer e vai unir a todas as pessoas numa só religião, numa só política, isto é, num só governo, e vai ter domínio sobre todos. E os que não participarem do seu domínio morrerão, padecerão de fome, não poderão comprar, vender, nem mesmo comida. Isto é, tu vai ter que ter sua lavourinha em casa, vai ter que voltar à idade da pedra para sobreviver, se você não quiser ficar debaixo do regime. E isso, irmãos, hoje, através dos aparelhos que nós já conhecemos por aí, é possível monitorar o planeta todo 100% simultaneamente. Porque Elon Musk está botando satélites lá em cima, irmãos, que quando um foguete desse sai, tem que pedir permissão, vamos ter que botar semáforo lá no céu agora para subir o foguete, porque de tanta porcaria que tem ali em cima, voando e monitorando, porque tem os radares são militares, né, para proteção, tem os radares para informação e um monte de coisa, tudo flutuando ali em cima, em camadas diferentes. Então eles sabem, eles conseguem ler uma moedinha aqui no chão, caiu, ele sabe dizer que moeda que é, se é de 20 centavos, de R$1, de 50 centavos, veja a precisão do que eles conseguem ver. Então, queridos, vai ser terrível. Mas nós estamos terminando esse período, né? Estamos fazendo fizemos um estudo rápido nesses detalhes ali e fizemos um resumo. Então, qual vai ser a natureza da Babilônia? Vai ser uma natureza geopolítica, global, tanto econômico como religioso contra Deus. Isso será destruído. Vai ter uma sede visível, essa sede visível provavelmente será em Roma, ou poderia ser uma outra cidade. Você viu o que aconteceu com Nova York? Lembra quando, há uns 5, 6 anos atrás, a gente falava que os muçulmanos iam ocupar o mundo todo sem fazer guerra? Eles iam entrando, né? O europeu quer ter meio filho por casal. Como é que tem meio filho por casal? É que alguns não têm, outros têm. E aí o que acontece? O muçulmano vai lá e tem 11 por casal.
Então entra um muçulmano lá, casa lá, traz a sua esposa, quando é uma, né, porque pode ter mais de uma, casa-se lá e geram 11 filhos, enquanto que o da terra gera meio filho. Então é 22 vezes mais progresso humano. E o que acontece? Em algumas gerações não precisa muitas, Peter, não precisa. Em algumas gerações isso vai começar a mostrar. Hoje o exército americano, já falei para vocês, tem mais sobrenomes muçulmanos do que a soma de todos os outros. Porque os muçulmanos têm um sobrenome, né, como Schmidt, como é que é? Que mais? Quais são os sobrenomes? Schmidt, os bem conhecidos. Schmidt é alemão, não é? Então, Schneider, né? Os sobrenomes alemães que a gente conhece, eles têm um sobrenome também deles lá. Nossa cidade está cheia de sobrenome alemão nas ruas. Lembra? Teve uma época que tiraram, agora botaram tudo de volta, os nomes antigos. É bonito, né? Se é uma cidade que teve influência alemã, por que tirar os nomes? Então, hoje o prefeito já botou tudo de volta. Mas lá, você vai pegar a lista dos... porque o americano tem o sobrenome primeiro, não é? Depois o nome. Você vai pegar a lista, é tudo muçulmano, tem mais da metade muçulmanos. No exército, Sérgio, no exército dos Estados Unidos. Você acha que um exército desse vai invadir o Iraque lá, por exemplo? Metade do exército é muçulmano, vai invadir as regras. Você entendeu como é que é a coisa? Então o diabo já começou a preparar isso tudo. E agora Nova York tem um prefeito muçulmano. Sabe qual é a cidade que tem mais judeus morando no mundo? Vai falar Jerusalém? Não. Tel Aviv? Não. Aonde é? Nova York. Você já pensou isso? E o prefeito é muçulmano. E só que os prefeitos lá eles são um pouco mais independentes que os nossos aqui. E ele está se opondo ao próprio Trump, que é protetor dos judeus, né? A gente sabe disso. Então pense nisso. O que vai acontecer nessa cidade? Então são esses eventos todos se desenrolando aí, preparando. Mas no final da grande tribulação, então, vai ter uma sede visível, que nós já falamos sobre isso, vai ter uma queda súbita, total e irreversível, nós vimos os versículos no domingo passado, um colapso vai acontecer instantaneamente, as nações quebrarão da noite para o dia, porque a destruição será tanto na sede política, como na sede econômica, como na sede religiosa. Então, vai acabar totalmente o reino de Satanás. O impacto será mundial. O motivo, por que Deus vai fazer isso? Por que Deus vai destruir esse povo? Por que Ele não implanta o seu reino devagarzinho, que os muçulmanos estão fazendo agora? Ele vai vir e vai limpar tudo, vai fazer uma purificação, ok? Então, Satanás, ele terá sua prisão, os seus dois da Trindade serão jogados no inferno já, e os demais totalmente destruídos. Serão mortos muitos dos seguidores de Satanás. Irmãos, vai ter seguidor que vai dar a sua vida para Satanás voluntariamente. Eles morrerão todos nesse momento aqui. Então, o motivo é juízo. E o resultado final, como está ali, Apocalipse 19, 1-6, purificação da terra antes do reino milenar. Então, Jesus vem e com os seus santos nós estaremos juntos e destruirá completamente o reino de Satanás. E vai começar um novo reino. Como é que chama-se este reino? O milênio de Cristo. Ok? Então, nós estamos bem neste momento agora no nosso estudo. O próximo slide vai mostrar isso. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá. Então, o próximo slide vai começar agora o tempo dali para frente, tá bom? Então, nós temos lá em resumo a queda da Babilônia, depois Deus destruirá totalmente o sistema global instalado, que foi instalado de maneira muito rápida, 3 anos e meio. Irmãos, a gente vê, né, quando um governo, como no Brasil, um presidente sai, ele vem, antes de sair, né, ele foi eleito o novo presidente, o que acontece? Eles pegam alguns meses antes e põem uma equipe para saber as contas, saber onde é que está o dinheiro, como é que estão as coisas em geral. E depois, quando sai o presidente e entra o novo, num mesmo governo, isto é, num mesmo país, num mesmo sistema, dá
uma dor de cabeça. Às vezes o presidente novo leva um ano e meio para se equilibrar todo, para daí começar a funcionar. Então, quando eu falo para você que 3 anos e meio é pouco para pegar o mundo todo, é muito pouco. Mas o diabo tem grande poder. Ele vai fazer isto, só que ele será totalmente destruído. E após a sua destruição, então, Jesus virá em glória. Eu vou começar com o versículo de Apocalipse 19, de 11 a 16 ali, que você pode ler comigo. Hoje, irmão Wilson desceu, pode, irmão Sérgio, está preparado ali para mim? Vamos lá? Apocalipse 19, 11 até o 16. Eu espero que você esteja lendo ali Apocalipse 19 para frente, que você já fez a leitura na semana passada, e espero que você tenha gostado. Pega outras traduções, irmão. Se você sabe ler inglês, pega uma tradução em inglês. Você que sabe ler alemão, pega uma Bíblia em alemão e leia o mesmo trecho. Você vai ter compreensão melhor do trecho, você vai ver um outro idioma falando a mesma coisa, isso vai lhe ajudar no entendimento. Por exemplo, nós temos irmãos aqui que têm o espanhol como língua pátria, né? Eles nasceram na Espanha, então você pode pegar o espanhol também para ler. Eu peço a ajuda do irmão, porque tem algumas palavrinhas que você não vai entender, ou pega o dicionário e lê junto, e faça leitura com outros idiomas também, se você conseguir fazer, tá bom? Hoje o ser humano ele é poliglota, através de um tradutor que você tem na sua casa, no seu telefone, que se chama Tio Google. Conhece esse tio? Bem bonzinho, ele ajuda você a ler. Apocalipse, irmão Sérgio, 19, 11 até o 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele a regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você tem dúvida que é o Senhor Jesus Cristo, esse personagem? Está muito claro, né? Tem várias pistas. Se você, espada que sai da sua boca, ele é chamado de Palavra de Deus, e é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não tem outro, só o Senhor Jesus Cristo. Então esse personagem, é claro, ele virá agora num cavalo. A primeira vez ele veio montado no jumentinho. Lembra o que significava o jumentinho? Jumentinho significava paz. Agora o cavalo significa guerra, julgamento, tá certo? E aí então as coisas vão acontecer dali para frente, tá bom, queridos? Vamos lá, próximo slide. Então agora nós estamos entrando no milênio. Estamos ali, tá virando. Imagine Jesus Cristo vindo, você está com ele vem com o seu cavalo. Nós estávamos falando com o irmão Ricardo ali atrás, um pouquinho antes do culto começar, sobre as trombetas. Tem vários detalhezinhos que são bem bonitos, mas nós não estamos entrando nessa minúcia, tá bom? Dos pequenos detalhes. Estamos pegando mais o macro, depois ao longo do tempo a gente vai pegar mais alguns detalhes que são curiosos. Essa trombeta tem as mesmas palavras que são usadas no Antigo Testamento, para a gente poder entender um pouco melhor essa situação. Mas ficou claro que é o Senhor quem vem tocando a trombeta, é uma trombeta de reunião. Lembra de Jericó? Quando Deus disse o seguinte, vocês dão uma volta e vão tocando a trombeta, não é isso? Um dia, uma vez, e para. No outro dia, passa de novo. No 7º dia, tocou a trombeta. Aquela trombeta tocou para quê? Para reunir todo mundo para o ataque. Porque aí, com isso, destruiu os muros e Israel não ficou esperando lá, falou assim, venha. Não, foi lá e entrou no meio do muro caído e acabou com aquela cidade. Porque Deus tinha dado aquela cidade na mão deles. Então, eles estavam com a permissão de ir lá e vencê-los e derrotá-los completamente. É o mesmo sentido aqui. Jesus está vindo com os seus e virá para destruir toda a oposição. Você entendeu? Daqui para frente acabou o mal. Daqui para frente toda a maldade estará presa, restrita, não poderá funcionar.
será um império. O imperador é Cristo. Ele reinará com mão de ferro. O que significa? Com força. Ele vai forçar as pessoas a serem boas. Olha só, que legal, né? Ele vai forçar as pessoas a serem prósperas. Ele vai forçar as pessoas a serem justas. Ele vai forçar as pessoas a conviverem bem. Olha só que bom, né? Você conhece algum imperador que fez isso aí, por aí, na história da humanidade? Não, é só o nosso Senhor mesmo, né? E aí você viu a passagem ali que foi lida, de Apocalipse 19, 11 a 16, e vi o céu aberto. Então o que acontece agora? O céu desce até a terra e abrem-se os portais do céu para que os santos, os anjos, todos os poderes celestiais entrem no planeta Terra e façam uma depuração, uma limpeza, ok? Quando você tem um câncer, existem várias formas de tratá-lo. A primeira é qual? O que você faz primeiro? Remove o que é possível do tecido, certo? Ruim, e depois você vai tratar. É o que Jesus Cristo está fazendo. Ele está removendo o mal do planeta Terra. Começando por Satanás, toda a liderança, destrói toda a oposição de uma vez só e se instala como rei. Sérgio, Mateus 24, 30 e depois Atos 1, 11, tá bom? Isso você tem também já lá atrás em PDF, todo esse material para você, tá? E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Vindo sobre as nuvens com poder e glória. Você conhece bem essa passagem. Veja, ele está vindo para se impor. Então, o que se espera é oposição, certo, Sérgio? Oposição militar. E aí, então, vai acontecer aquelas guerras todas que você conhece. Nós estamos entrando nesses detalhes agora. Atos 1:11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o viste ir. Do jeito que Jesus subiu, né? Ele está voltando, e aí depois ali no versículo 18, ele vai dizer: vós sereis minhas testemunhas. Aonde? Começando aqui, ó, Samaria, até os confins da terra, tá? Só que esse reino de Cristo que se estabeleceu lá, foi plantada a semente ali, ele estava sendo destruído, comido, carcomido, como diz o caipira, de tal maneira que o Senhor Deus deixou de ser o centro das atenções da humanidade. Então, uma descrição bem clara aqui: Cristo desce para julgar as nações, destruir o anticristo e seus exércitos. Lembra, o diabo é onipresente, irmãos? Não tenha dúvida, diga não. Só Deus é onipresente. Então, como é que ele faz para governar o mundo todo? Ele tem um exército com ele. Um exército do mal, anjos caídos, 1/3 de todos os anjos estão com ele, não é isso? A Bíblia diz isto. Mas não é suficiente para um planeta gigantesco como o nosso. As pessoas vão ser voluntárias em servir o diabo. E todos estes serão destruídos. Então o céu se abre e ele vem coroado com vestes salpicadas de sangue, e o seu nome é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o instante que ele chega aqui no planeta. E vamos lá. O que continua acontecendo? O próximo slide diz lá para nós: a derrota da besta e do falso profeta. Sérgio, agora eu vou precisar de você nesses 3 versículos ali, Apocalipse 19, tá? 19, 20 e 21. 3 versículos que vão explicar sobre esse instante ali. Então, Apocalipse 19 é a transição entre a grande tribulação e o reino de Cristo, tá? Pode ler. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo,
e todas as aves se fartaram das suas carnes. Eles foram direto para a segunda morte, né? Lembra que a Bíblia fala que aqui, ali é a segunda morte? Eles foram direto para a segunda morte. Pelo que dá para entender, eles vão inaugurar o lugar lá, né? Então, Deus vai dar a eles, né, irmão Fábio, o privilégio de inaugurar lá o caldeirão, né? E vai, não sei se é o caldeirão do Hulk, mas é o caldeirão do diabo lá, né? Vão inaugurar, tá? Então, veja só, Deus vem com força e destrói aquela trindade existente, que é a besta, o falso profeta e o anticristo. Os dois, que não são o próprio Satanás, serão jogados já julgados e acabou. Está feito aqui já. O anticristo... Pastor, aqui já é quebrada a trindade deles, né? Sim, quebrou a trindade. Quebrou ficou a trindade. Só o um. Só ficou a cabeça. Só Satanás. Só Satanás. E Satanás está ficando aqui numa forma que Deus vai deixar ele atuante, né? Percebendo. Sabe aquela coisa? Ele vai ser derrotado, mas ele vai perceber as coisas melhorando por 1000 anos. Os outros dois ali, tchau, já era, acabou, não se fala mais no assunto. Mas Satanás será preso. Mas a prisão, aonde? Aqui, no planeta. Então ele vai ver essas coisas acontecendo. E ele vai ver a sua derrota, a sua própria derrota. Então o anticristo, a besta, o falso profeta são capturados e lançados vivos no lago de fogo. Os exércitos rebeldes, gente, o diabo não vai ceder fácil. Não é Jesus chegando e já bota o fuzil no chão e deita de barriga para baixo. Não, eles vão querer guerrear. Então a destruição vai ser grande. Quando a Bíblia fala que vai ser o sangue na coleira dos animais, você pode imaginar que quanta gente não vai, neste momento aqui, neste instante, lutar contra Cristo e seus exércitos. Mas Cristo poderia fazer só assim, ó. Limpava tudo, mas ele vai derrotá-los, destruí-los no seu próprio lugar, destruí-los no seu próprio reino, para vergonha de todos, tá? Então é julgamento, aqui não é moleza, não é passada de mão, tá? Vamos lá, próximo slide, a prisão de Satanás. Este evento, o diabo então é aprisionado por 1000 anos. Irmãos, quando eu leio sempre esta passagem para mim, eu falo, não é possível que depois de que o diabo vai ser solto lá no fim, e vai ter gente que vai preferir ele. É só a gente olhar as nossas eleições, né? Todo mundo reclama, é uma porcaria, tu vai lá no estado, é um estado miserável, não tem polícia, não tem nada, roubam tudo, mas toda eleição eles votam nos mesmos cabra. E aqui vai ser a mesma coisa, irmãos, vai ser igualzinho, tá? O planeta todo, depois de 1000 anos de coisa boa, vão voltar-se para Satanás. Diga, meu irmão. E aí eu fui pesquisar sobre isso, né? E os estudiosos bíblicos falam que mesmo no reino perfeito, né, regido por Jesus Cristo, as pessoas ainda no final vão ser más e vão se rebelar contra ele, né? Ou seja, não importa o ambiente, o coração do homem é mau, né? A única forma de mudá-lo é através de Jesus Cristo mesmo, né? Isso. A prova é essa, né? Então, o que vai acontecer, irmãos? Esse 1000 anos, essas pessoas serão todas salvas? Entende a minha pergunta? O que é salvo? Vamos colocar, tem o seu nome escrito no livro da vida e que confessa Jesus Cristo como seu Salvador. Muitos estarão como... já viu aquela árvore que vai crescendo, de repente, ela é meio magrela, meio poucas folhas, mas de repente cresce um monte de coisa em volta dela, assim que ela vira um arbusto gigante. Como é que se chama essas plantas? Que vão crescendo sobre as árvores? Parasita. Entendeu o que eu estou falando? Vai ter gente que vai se aproveitar muito bem do reino milenar. Vai se dar muito bem, mas não terá o seu coração com Jesus Cristo, minha irmã. Já pensou que coisa terrível? O homem realmente não merece o que Deus faz de bom para eles, né? Que coisa triste. Já lemos a passagem já?
Então leia, Sérgio, por favor. Cadê? Ah, o microfone está lá. Eu estou aqui, diretor. Este. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Por quê? Porque Deus está mostrando, meus irmãos, o seu amor, a sua misericórdia. Apesar de tudo isso, né? Deus sabia que isso vai acontecer, ou Ele sabe o que vai acontecer? Claro que sabe, né, pastor? Escreveu aqui, ó, já até antecipou. Então, mas mesmo assim, Deus mantém os seus planos. Mesmo assim, Jesus Cristo veio a este mundo para morrer por você, por mim, por eles também, não é? Que coisa, que amor imenso. Aquele hino que nós estamos cantando, né, Joyce, novo lá. Se o mar fosse tinta e o céu fosse papel, ainda que se quisesse escrever sobre o amor de Deus, eles seriam insuficientes para escrever o tamanho do amor de Deus. Satanás é lançado no abismo para que não engane mais as nações durante o reinado milenar. Ok? Ele não sai e não tem influência sobre as pessoas. Quem que vai influenciar é Deus. 1000 anos, irmãos, não dá para esquecer o mal? Em 1000 anos, não daria para esquecer? 1000 anos, não é? Mas não é suficiente, Sérgio. Nem em 1000 anos a humanidade se salva sozinha. Não vai. Vamos lá, continuando então. Aí começa então o reino milenar de Cristo propriamente dito. Então Cristo vai reinar sobre a terra por 1000 anos com os seus santos. Aqui nós estamos falando de todos aqueles que receberam a marca do Senhor Jesus Cristo. Todos que receberam a marca de Jesus Cristo. Então, cuidado, né? Porque muitos aqui podem interpretar que os santos é a nação de Israel, puramente a nação de Israel. É sim os judeus, mas os judeus santos. Esses vão reinar com Cristo. Vai ter os judeus não santos, que vão estar aqui na terra, porque eles nascerão durante o milênio, mas eles não terão aceitado Jesus Cristo, mas podem aceitar Jesus Cristo também sem problema, tá bom? Apocalipse 20, agora já entramos no 20, percebeu? Já transitamos para o reino milenar. Apocalipse 20, o versículo 4, 5 e 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre ele aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Muito bem. Isaías 2, 2 a 4. Agora vamos passar para o Velho Testamento. É gostoso essa comparação com o Velho Testamento, né? No livro do Apocalipse, ele não trouxe uma novidade pura em si, mas já é uma complementação de profecias antigas. Vamos lá. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e correrão e ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Muito bem, 1000 anos já dá para esquecer de guerra, né? Aí não vão saber mais fazer bomba atômica, 1000 anos já dá para esquecer já, certo? Vai prosperar bastante em outras áreas. Isaías, capítulo 11, versículos 6, 7, 8 e 9. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e a nédia de ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre
a toca da áspide, e os já desmamados meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O basílico é a serpente venenosa, né? Então a criança vai botar a mão na toca da serpente e não será mordida, porque ela será mansa. Você não gostaria de ter um tigre, aquele tigre do Beto Carreiro lá? Eu queria, né? Você vai deitar na cama assim, tem um tigrão deitado lá, que está ocupando a cama toda. No inverno é bom, né? No verão eu não sei. E vai ser mansinho, e vai comer palha, Sérgio. Vai comer palha. Ei, Manfred, vai comer palha. Como é que vai ser a carne, será, desse bicho? Vai ser boa também? Vai comer? Vamos lá, Zacarias 14:9. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Um será o seu nome, não terá outro, e será um reino particular do Senhor Jesus Cristo. Por 1000 anos. Viu como no Antigo Testamento nós tínhamos informações importantes? Então pensa em João, vocês que conhecem um pouquinho da palavra de Deus aqui, que nós conhecemos, imagine, João chegou no meio da história do Apocalipse, ele não chegou com a mente vazia, ele chegou com informações. João sabia de Isaías, de Zacarias, essas profecias. Então para ele, essa imaginética veio e completou o seu entendimento. Como nós estamos fazendo agora, temos a oportunidade de pegar o Velho Testamento e ver, mas ele já o tinha no coração. Né, pastor Luiz, veja, ele não entrou neófito, né, quando João ele foi chamado na presença de Deus, de Cristo, foi já com conhecimento do que estaria vendo ali, tá? Deixa eu chegar aqui com o meu... Isso, vamos lá. Então, é o cumprimento das promessas messiânicas de paz lá de trás, justiça e restauração. Os mártires ressuscitam, é a primeira ressurreição, e reinam com Cristo. Satanás está preso durante esses 1000 anos. O que vai acontecer? Vou fazer um intervalo aqui, porque aqui eu sou na geopolítica. O que vai acontecer durante esses 1000 anos? Porque agora nós vamos ir para o diabo solto, né? Estamos indo para o final do milênio. O que vai acontecer no milênio? Essas coisas que você está vendo agora, eu gosto muito de... muita gente fica escutando o seu celular, alguma coisa assim, vendo sobre as guerras, quantos estão matando no Rio de Janeiro, quantos estão matando lá na Ucrânia. Eu prefiro olhar coisas de ciência. Eu me interesso muito pela informática, essas coisas. E eu fico, assim, surpreso como está indo rápido. Irmãos, até há 10 anos atrás, nós não tínhamos um robô que andasse totalmente autônomo, sozinho. Ele precisava de ajuda. Ele era todo desengonçado, ele tinha que andar no caminho plano, né? Se fosse subir uma rampa, ela tinha que ser bem suavezinha. Hoje ele desce morro, sobe morro, faz um monte de coisa, 10 anos. Agora imagine 1000 anos com cabeça boa destas pessoas. Cristo botando a ciência para frente, Sérgio, entendeu? Não para matar pessoas, não para ir para outro lugar, para ver se tem outros povos, mas para evoluir a saúde, evoluir a ciência, prosperar o ser humano, para ajudá-lo, não para matar os empregos, entendeu? Não para criar políticos robôs, mas para que as coisas sirvam o homem, como a ciência devia ser. Porque, irmãos, nós estamos vendo o homem criar uma ciência que vai escravizá-lo. Não é isso que está acontecendo? O celular é uma benção, mas escraviza o homem. A doença que tem o número de CID, você já viu falar no número do CID? É o número da doença lá quando você vai pegar um atestado médico para que a sua empresa possa abonar os dias, né? Aquele CID hoje, que fala sobre doenças ligadas à tecnologia, já é o maior CID usado naquelas fichas, porque é uma forma de você fiscalizar que tipo de doença está dando mais nas pessoas. Pensa, é a doença ligada com a tecnologia. Então, gente viciada no celular, gente que tem problema na mão lá por de tanto ficar... né? O LER, e assim vai, todas essas doenças ligadas à informática e às coisas da tecnologia, elas são em maior número hoje do que câncer, infarto e outras coisas. Não é um absurdo? Significa dizer que a tecnologia, que os cientistas dizem que eles não precisam de Deus porque tem a tecnologia, está escravizando o homem. É o contrário, né? A gente está ficando escravo da tecnologia. Mas no milênio não vai ser assim. A ciência prosperará,
A humanidade prosperará, mas em favor dela mesma, para o bem, porque é Deus que estará no comando dessas coisas. Então, este é o milênio. Mas após o milênio, o que vai acontecer? Então, Deus vai soltar Satanás. Irmão Paulo, vai soltar o sujeitinho, esse meliante aqui vai ser solto. E o que vai acontecer? Ele vai reunir as nações para uma última revolta. Apocalipse capítulo 20, versículos 7, 8 e 9. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Você acredita que o diabo, no final dos 1000 anos de coisa boa, de prosperidade, conseguiu arrebanhar meia dúzia de gato pingado, pelo que fala o texto aqui, né? Você viu? Uma população tamanha, que é incontável. Então, uma parte gigantesca da humanidade vai receber lá contra Deus. Nós não queremos mais um imperador bom aqui, não queremos mais, queremos um imperador mau. E vamos lá guerrear contra o imperador bom. E após o milênio, então, o inimigo tenta o último ataque, mas fogo desce do céu e o consome. Então, nosso milênio aqui passou rapidinho, né? Foi deu uma passadinha rápida, só para você poder enxergar. E aí, então, irmãos, acontecem as coisas todas. Nós vamos deter um pouco de tempo aqui nos julgamentos. Nós vamos falar sobre eles com mais detalhes, com mais importância, tá? E vamos entrar no capítulo, no final do capítulo 20 ali, vamos ver todas essas coisas. Mas vamos já começar a fazer uma introdução aqui. O ponto 6, então, para nós é o julgamento final, o trono branco. Todos os mortos não salvos agora serão julgados. Aqui é chamada a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é para a glória, né? Para o céu, para o bem. A segunda ressurreição é agora, e é todas as... Você vai ver lá, e viu o mar dar os seus mortos, e viu a terra desenterrar os seus mortos. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, 12, 13, 14, 15. 5 versículos. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E foram jogados lá e foram encontrar o falso profeta e o anticristo, que já estão, né? Já inauguraram lá, já estava com um cantinho preparado para eles lá. Então esta é a segunda ressurreição, meus irmãos. Esta é a ressurreição para o julgamento daqueles que não têm a marca de Cristo, que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo ao longo de toda a história da humanidade. Lembra que nunca acharam o corpo do Ulisses Guimarães? Se ele não tiver Cristo, não aceitou Cristo em vida, o corpo dele vai ressuscitar e vai se apresentar diante de Cristo para ser julgado neste momento. Se ele já tiver aceitado Jesus Cristo, então não, ele já estará com Cristo já governando também, entendeu? Então aquelas pessoas desaparecidas que nunca mais se soube delas, elas serão ressuscitadas, todos aparecerão perante o Senhor Jesus Cristo. Neste momento são os maus, aqueles que não se juntaram a Cristo na oportunidade. Então, agora, todos aqueles que negaram o Senhor Jesus Cristo serão julgados, inclusive os recém-mortos daqueles tempos ali, certo? Nós estamos falando do final do milênio, aquela população imensa que será destruída, ela também será julgada aqui, porque eles morrerão, mas logo então ressuscitarão para receberem o julgamento final. O que vai acontecer? Julgados, não achados os seus nomes escritos no livro da vida, eles não irão para o céu, mas serão jogados no inferno,
e o inferno será jogado no lago de fogo e enxofre, que é lá onde já estavam a besta, né, o anticristo e o falso profeta. E ali para todo sempre, não será mais uma prisão, não terá uma cadeia que se abrirá, ela será definitivamente fechada para todo sempre e nunca mais sairão de lá. Tá? Isso é terrível, irmãos, é algo bastante triste aqui, mas é a realidade. Mas cada um foi pela sua própria escolha, concorda comigo? Depois de 1000 anos, escolherem ao diabo, eles merecem este lugar, merecem. Agora, Paulo, Deus não será culpado, mas como se Deus é amor, permite uma coisa desta? Está aqui a prova. Ele deu uma chance para a humanidade de 1000 anos, depois de tudo. E a humanidade vai dizer, não queremos. Então, fique com o seu destino. E aí, novos céus e nova terra para todo sempre, mas esse é assunto para as próximas lições, tá? Ok? Vamos lá, só dar uma colherzinha de chá aqui, bem rapidinha. 2 Pedro 3,13, Sérgio, para encerrar, eu tenho 2 minutinhos, 1 minuto no meu. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Aqui está falando do julgamento, né? E em Apocalipse 21, o texto é um pouco maior, e vi os novos céus e nova terra. O que vai acontecer? Deus faz uma nova criação, está vendo? Novos céus e nova terra. Você entende? Ele não é uma reforma. Qual é a diferença de uma reforma e de uma recriação? O pastor Luiz, reforma é com o pastor Luiz, né? Então, às vezes que da reforma sai o puxadinho. O pastor Luiz é campeão, né? Ele é conhecido no Brasil de reformar as igrejas, deixá-las bonitas e depois vai embora, né, para deixar o povo lá aproveitando o prédio. Não é uma reforma, porque a reforma tem a mesma essência, a base está lá, é a mesma. Uma recriação é o quê? Destrói tudo e faz novo, e aí não terá mais o componente do pecado, nunca mais. Diga, irmão Sérgio. Eu li errado, pastor, é 3,13. 3,13, então por favor, corrija. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Eu estava meio esquisito, mas eu devo ter anotado errado, mas Então, novos céus e nova terra não fala só no Apocalipse, Pedro já trata dele, né? Veja aqui, novos céus, irmãos, é novo. Quem estará com Deus na nova terra, novos céus? Levanta a mão se você vai estar lá. Tem certeza, eu vou estar lá. É Deus que está prometendo. Irmãos, só que eu não vou estar assim, bonitão como estou aqui. Entendeu? Eu vou ser mais bonito ainda. Porque você, nova criatura. Não é isso? Nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Por isso que eu sempre falo, a salvação, ela não é caiu o guardanapo. Uma polida, sabe? O carro está meio feio assim, você vai vender ele, o que você faz? Você vai lá e... Mas é a mesma pintura, agora está até mais gasta, porque você poliu, né? Não é um polimento, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós seremos novos, e essa novidade já virá no arrebatamento, já subiremos ao céu novos, preparados para a nova terra, novos céus, ok? Então, vai ter, como é que vai ser a humanidade depois? Não sei. Vai ter casamento depois? Não sei. Não tem uma sílaba na Bíblia sobre novos céus e nova terra. Então tem muita gente fazendo contos por aí, né? Contos, sabe o que é conto? Conto é obra de ficção. Mas nós não sabemos, mas será tudo renovado. A nova Jerusalém desce do céu como a esposa adornada, e onde habitarão os homens com Cristo para todo sempre. Pega o microfone, irmão Zenir, para eles ouvirem, irmão. E aí nós já estamos no encerramento. Eu não lembro a passagem, mas
Eu sei que uma vez eu li, uma vez só até hoje, né, nos 30 e poucos anos de casa, de ponta a ponta a Bíblia, vamos supor, né? Mas assim, com atenção e vivendo a história, né? Eu tinha pedido para o Espírito Santo assim. Aí eu li uma passagem, eu estava lá dentro daquela história, olhando. Minha mente viajava assim, né? Muito bom. Mas aí eu lembro assim, nessa passagem que o pastor falou no final, que é assim, ó, Deus deu todas as chances para o homem, tudo, né? Aí depois ele tinha, então, aquele inferno que queimava a pessoa e o bicho não morria, e ele só gritava, só sofria. Esse é o inferno, esse é o lago de fogo que Deus deixa a pessoa sofrendo lá. Para toda a Pra ele, eternidade. porque ele merecia, mas não morria ainda, porque aí o bicho não morre, o homem não morre, não se apaga o fogo e tal, essas passagens. Mas daí essa passagem aí agora, Deus extermina, então ele vai levantar daí um fogo consumidor. Quando ele prende o Satanás, joga lá, aí ele quer fundir a terra, ele vai zerar tudo, ele vai recriar, daí ele vai jogar um fogo consumidor. Lembra que a Bíblia fala que os elementos se fundirão, né? Então ele vai botar na fornalha, vai queimar tudo e vai criar novo. É como a gente pega, às vezes, quando a gente tem uma aliança, né? A minha saiu do meu dedo, agora não consigo botar de volta. Eu estou com medo de botar de volta. Eu tirei para fazer exames e agora não consigo botar. Mas dá para derreter, né? Você vai lá, derrete, pega um monte de aliança, joinhas, você derrete e faz uma joia nova. Mas é mais do que isso. Ele fala assim é que novo mesmo. Esse fogo consumidor, ele consome a terra, as águas, as árvores, tudo vai se fundir e ele vai ter o poder de consumir até as almas que tem ali. Aí vai encerrar de vez, para ele começar de novo. E nós teremos novos céus. Como será? Não sei. Nova terra. Como será? Não sei. A Bíblia não fala, tá? Só podemos imaginar. Pai amado, obrigado por estas lições maravilhosas que o Senhor nos tem dado. Nós teremos alguns assuntos ainda para estudar que nos motivam. O final do livro do Apocalipse, ele é empolgante, porque mostra que o Senhor vingou os santos todos, mostra que o Senhor é justo, perfeitamente justo, deu ao homem todas as chances, mais do que qualquer alguém mais daria, e finalmente o Senhor manterá para si um povo seu limpo, de toda impureza, de todo mal, de toda maldade, e viveremos com o Senhor para todo sempre. Ora vem, Senhor Jesus, vem logo nos levar e nos trazer a paz da sua presença para sempre. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu vou fazer uma coisa didática aqui, só para reforçar. Nós falamos hoje muito sobre ressurreição. Vocês perceberam que nós vamos ter quantas ressurreições? Hã? Quem dá mais? Quem dá mais? Duas. Dessas duas, a igreja de Cristo vai ser na qual? Quem é a igreja de Cristo? Os salvos em Cristo, tanto os que estão vivos como aqueles que já morreram. Então, quando Cristo voltar na primeira ressurreição, a igreja sobe, a igreja de Cristo. E a segunda ressurreição é quem? Os mortos, vamos dizer assim, em Cristo, né? Os não salvos. Sejam eles ainda vivos ou os que já morreram, sem confessar a Cristo como Senhor e Salvador. É importante que você, como batista bíblico, entenda esse detalhe. Nós teremos duas ressurreições que a Bíblia fala, só que para nós nos interessa a primeira. A segunda vai vir como consequência, mas não que seja preocupante para nós. Por isso se preocupe em acertar a sua vida aqui ainda. Porque nós, como disse o pastor no início da aula, né, as trombetas estão tocando por aí. Nós estamos nos momentos próximos da primeira ressurreição de Cristo. Amém? Pois bem, vamos aqui fazer o relatório da Escola Bíblica Dominical.
Nós tivemos hoje aí 6 alunos na classe Sementinha. Opa, desculpa, não é um 6, é um 0 aqui? É um 0, tá? Ele está cortado o 0 aqui, eu peguei ele como um 6 aqui, é 0. Soldadinhos do Rei, 5. Missionários de Jesus, 4. Berçário, 1. Maranata, nós tivemos 36. Professores, nós tivemos 6. Total de classes, 52. Online, 16. Então, um total de alunos aí de 68 alunos hoje. E eu gostaria de convidar à frente aqui o irmão Felipe Brustrin e a irmã Magritte, para nós estarmos cantando parabéns. Os 2 irmãos aí estiveram completando mais um aninho de vida na presença do Senhor. Seu Germano. Vamos cantar então os parabéns? Felicidades, felicidades, felicidades em Jesus. Que o nosso Pai te abençoe com alegria, paz e luz. Felicidades, felicidades, felicidades em Jesus. Que o nosso Pai nos abençoe com alegria, paz e luz. Vamos orar pelos nossos queridos. Ó Pai, é tão bom esse momento, comemoramos a vida dos teus servos. Todo dia o Senhor tem dado a eles misericórdia, bênçãos, graça, saúde e condições para continuarem o ministério pessoal deles mesmos. Ó Pai, obrigado por isso, que o Senhor multiplique esse tempo por muitos e muitos anos, com bênçãos, toda sorte de bênçãos, bênçãos espirituais, físicas e materiais, para que eles sejam capazes de te servir, de servir cada vez melhor. Ser uma bênção aqui para a igreja. Nós possamos também ser uma bênção na vida deles, meu Deus. Que seja uma bênção na sua família, no seu testemunho. Obrigado, Pai, por ter cruzado os nossos caminhos aqui neste lugar. E te pedimos assim no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Pode sentar. Amém, irmãos. Nós aqui estamos encerrando a nossa escola bíblica dominical. Você que nos assiste pela internet, Deus abençoe você. Nos vemos logo mais às 19h30 no culto da família. Aos irmãos que aqui estão presentes, gostaria de estar pedindo oração aí. Hoje nós estaremos dividindo o grupo, né? Nós temos uma equipe que estará indo ali para Jaraguá do Sul. Nós temos um culto lá hoje e teremos o nosso culto aqui. Então, esteja orando pelo grupo que vai, para que possam retornar da mesma forma que vão, né? Em tranquilidade, em segurança, debaixo da proteção do Senhor. E que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer nos falar através da sua palavra. E que possamos ter um bom dia na presença do Senhor. Um bom almoço a todos, Deus os abençoe. Com uma oração silenciosa, estamos todos despedidos.